Bem-vindas, é um prazer estar falando com vocês. Aqui é Regiane Cunha, terapeuta e especialista na superação da depressão e da ansiedade. E o objetivo hoje vai ser explicar para você o que acontece com a depressão e com a ansiedade, por que a gente tem tantos sintomas associados e por que a maior parte das pessoas demoram muito para conseguir ter um resultado de superação, por que as pessoas com os métodos tradicionais, medicamentosos, com os métodos de, às vezes, psicoterapia, às vezes, hipnose clínica, não tem tantos resultados assim, ou demoram muito para ter um resultado. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da minha metodologia também e de como vocês conseguem também implementá-la na prática, como que é possível vocês conseguirem alcançar resultados tão bons quanto eu venho dividindo com vocês, com todos os meus casos, de todas as minhas alunas, de dezenas de mulheres que têm resultados fantásticos em tão pouco tempo, né? Nós estamos falando de pessoas que, depois de 1 mês e meio, têm um resultado satisfatório e que consegue sair dos seus medicamentos de uma forma consciente, de uma forma gradual, sem trazer tantas crises de abstinência e conseguem melhorar o seu quadro gradativamente, saindo dos sintomas, né? Perdendo aquela questão da insônia e tudo isso. A ansiedade, a depressão é uma doença psicossomática. Infelizmente, ela não é vista pela sociedade como uma doença por muitas pessoas, é vista como um grande tabu, e a maior parte das pessoas sofrem muito quando tem ansiedade e depressão. É uma doença que eu posso dizer que é silenciosa. Por quê? Porque você pensa assim, eu não tenho como partilhar com ninguém isso, porque se eu partilhar, eu vou ser julgada. E as pessoas podem correr o risco de ser julgadas sim, porque as pessoas julgam a pessoa que tem depressão, porque ela toma medicamentos que colocam ela num estado de apatia, num estado quase como se ela não estivesse viva, mas sobrevivendo, num estado em que o humor dela não oscila nem para mal nem para bem, e que ela consegue fazer algumas coisas, mas não sai muito daquilo, quando ela está extremamente medicada, né? E quando ela tira os medicamentos, ela fica naquele buraco, naquele fundo do poço. E infelizmente é muito julgado, porque as pessoas pensam que essas mulheres, elas têm que conseguir fazer as coisas. Como assim? Você está sem trabalhar e está em casa e não consegue limpar uma casa. E não conseguem compreender o quão difícil é você conseguir realmente limpar essa casa. Não conseguem entender o quão difícil é você conseguir ter energia para colocar em prática aquilo que você tem dentro de você à vontade. E ao longo desse tempo, cada vez mais você vai perdendo mais essa motivação, né? Porque a depressão, ela vai tirando a sua motivação, e ela vai tirando por diversos fatores. Eu daqui a pouco vou falar sobre isso para vocês entenderem melhor. Já a ansiedade, ela coloca você num estado tão severo de intranquilidade constante que ela despoleta e desperta vários sentidos físicos, né? Você começa assim com sintomas acontecendo que você não consegue controlar, não sabe como controlar, se sente extremamente perdida e se sente julgada. Por quê? Porque você está tendo um descontrole físico e emocional na frente das pessoas, e isso expõe uma fragilidade muito grande. Imagina você estar no seu trabalho, você tem uma crise de ansiedade, você fica querendo sair do espaço e diz, eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui, ou você tem que respirar, e você sente... Algumas pessoas tremem tanto numa crise de ansiedade que elas não conseguem responder nada. Então tem pessoas que falam assim, mas olha só, o que aconteceu para você entrar em crise? E a pessoa não consegue parar para explicar, porque os sintomas que ela está sentindo é muito mais forte do que a racionalidade dela. Então, isso acontece com muita facilidade, e é sempre bom a gente estar falando sobre isso, porque as pessoas começam a se isolar quando elas têm a crise de ansiedade, elas saem do trabalho, elas acabam não indo em lugares que elas iam antes, com esse receio, com o fato de as pessoas vão me ver tendo essa crise de ansiedade, como a Divina, que acabou de falar da crise de ansiedade. Imagina, você começa a se proteger, e daí você vai desenvolvendo agorafobia, ou fobia social, ou começa a se isolar cada vez mais. Quando você entra num processo de isolamento, aquilo começa a gerar, então, sintomas depressivos. O isolamento social é o primeiro sintoma já diagnosticável, aquilo que você vê e fala, essa pessoa não está bem. Então, o início, quando a gente fala, né, quando a gente começa a falar da ansiedade, a gente precisa entender que a ansiedade e a depressão são doenças psicossomáticas. São doenças que se manifestam na nossa história porque a gente não conseguiu resolver um conflito que foi muito difícil. Se você sentar com uma pessoa que ela tem ansiedade ou depressão, ela passou por coisas muito difíceis na vida dela. Isso é uma certeza. E essas situações que ela passou e ela não soube lidar, ou viraram um trauma de acúmulo, ou seja, ou se acumularam ao longo da vida e ela foi tentando viver e sobreviver a isso sem parar muito para pensar, ou simplesmente ela teve um impacto inesperado, que é o que a gente chama de trauma de impacto.
esse trauma de impacto é o suficiente para que ela fale: "Ah, meu Deus, eu não consigo, a partir daqui eu não consigo fazer mais nada, eu não consigo resolver. Eu estou no meio de um trauma tri". Tradicionalmente, convencionalmente, na nossa sociedade, as pessoas atrelam a ansiedade e a depressão a só os sintomas. É normal você ir no médico, procurar uma resposta e dizer para o doutor: eu estou sem dormir, e eu não estou conseguindo ter motivação para nada. É normal você dizer: olha, eu estou tendo aceleração cardíaca, eu tô tendo insônia, eu não consigo, eu deito na cama, eu não estou conseguindo pensar, meus pensamentos ficam acelerados, eu me descontrolo, eu fico nervosa, eu penso que vou morrer. Essas são as situações que você identifica. Então, você só passa a olhar para a ansiedade ou para a depressão quando ela já é sintomática. E a nossa sociedade só passa a vê-la também quando é assim. Você vai no médico e o médico vai receitar para você alguns medicamentos. Só que a questão é que, infelizmente, nós temos imensas mulheres que cada vez sofrem mais de depressão e ansiedade, sem conseguir ter uma resposta ou medicamentosa, ou uma resposta que possa trazer para ela uma saída da depressão e ansiedade. Então, elas aprendem a conviver com a depressão e com a ansiedade durante muito tempo. E aí nós estamos falando de uma pessoa que tem 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos com depressão e ansiedade, não sabe o que fazer e se sente nesse espaço. E aí, como a Divina disse, as pessoas começam a julgar como se a pessoa fosse preguiçosa, ou como se a pessoa fosse uma pessoa, ei, nossa, para que exagerar tanto quando entra em ansiedade, né, com uma crise de ansiedade? Para que tanto exagero? Calma, não precisa ficar assim, é só respira, respira. Você quer ver uma frase que irrita uma pessoa ansiosa? É você dizer para ela: respira. Respira, calma. O mundo não vai acabar, isso é só coisa da sua cabeça. Gente, respirar ela sabe, desde que nasceu. Primeiro ponto. Isso é só coisa da minha cabeça, ela também sabe, porque afinal de contas é o tempo todo ela lidando com aquele monte de coisa na cabeça dela. Então, isso tudo ela sabe. Você não ajuda uma pessoa quando você julga ela. Você ajuda uma pessoa quando você mostra um caminho. Quando você diz para ela, olha, peraí, vamos tentar encontrar um caminho em conjunto. Né? Agora, se você simplesmente ficar julgando ela, você vai fazer com que ela entre num processo de isolamento, que é aí o ponto que a gente vai parar e vai pensar, ok, então por que a ansiedade vira depressão? Justo por isso. Se a gente pensar, as duas doenças, elas estão ligadas pela mesma origem, pelo mesmo conflito. Até estudando esses conflitos, a gente consegue perceber como que no nosso cérebro, né, pensando na parte neural, como que começou com uma ansiedade, por mais que você não tivesse dado por ela. Quais são os sintomas invisíveis de uma ansiedade? Quando você começa a ter pequenos espasmos musculares, por exemplo, os olhos, quando eles trepidam, né? Quando você começa a sentir que a sua têmpora, a sua mandíbula está travando. Isso é um sintoma de que o seu estresse está muito grande. Quando você tem uma crise de desregulação menstrual, por exemplo, a sua menstruação ela não está acontecendo sempre igual. Ela tipo fica meio desregulada e você já tentou tomar hormônio, você já tentou tomar anticoncepcional para regular, mas mesmo assim de vez em quando desregula. Né? Quando você tem irritabilidade acrescida de repente. Então, são pequenos pontos de que a ansiedade já está se manifestando em você. E você não está dando por ela. Quando você tem a necessidade de movimento muito rápido, de estar sempre fazendo alguma coisa, não consegue acalmar. Isso são princípios de pessoas que têm já o escutativo.